Salmo 81. Esse não é um salmo de Davi, é de um homem que trabalhava com Davi, o Asaf, era ministro de louvor. Capítulo 81 de Salmos, versículo 10. Ele diz assim: eu sou o Senhor, teu Deus, que te tirei da terra do Egito. Abre bem a tua boca e te encherei. Primeiro diz, eu sou o Senhor. Será que Jesus é o meu Senhor? É o seu Senhor? Às vezes estamos na igreja, mas não temos Ele como Senhor. Podemos ser membros de uma igreja, podemos ser até pregadores de uma igreja, mas não somos. O servo de Deus, quer dizer, aquele que tem Jesus como Senhor, é aquele que o obedece. Não precisa sair daqui. Romanos capítulo 6, versículo 16 diz assim: não sabeis vós que a quem vos apresentastes por servos para lhe obedecer, sois servos daquele a quem obedeceis, ou do pecado para a morte, ou da obediência para a justiça. Então aqui está o segredo. O servo não é aquele que frequenta a igreja, é aquele que obedece a palavra. Ele fala algo, será que nós obedecemos? Quer dizer, quando ele manda, por exemplo, amai os vossos inimigos, eu gosto de citar isso aqui. Amar não é relação social de beijinho no rosto. Amar é querer bem. Que mesmo que a pessoa tenha te prejudicado, você não pode querer o mal dela, você deve querer o bem, e o bem maior é a salvação, que a pessoa se converta, que a pessoa se arrependa. Então nós temos que ver que às vezes estamos na igreja, mas não somos servos dele, não temos ele como Senhor. Em Mateus capítulo 7, versículo 21, ele diz assim: nem todo o que me diz Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas aquele que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Então, não adianta eu falar Senhor, Senhor, Senhor. Não, se eu faço a vontade do Pai, sim. Se eu não faço a vontade, está aqui. Nós temos que cumprir a palavra dele. Veja o caso do Davi. O Davi, em duas oportunidades, Davi foi o segundo rei de Israel. O primeiro tinha sido, entendendo, rebelde. Então Davi foi levantado, mas o Saul continuava como rei de Israel ainda. Mas o rei ungido agora era o Davi. E o Saul, então, queria de todas as maneiras matar o Davi, né? Acabar com a vida dele. Em duas oportunidades, ele teve o Saul nas mãos. Mas ele disse, ai de mim tocar no ungido do Senhor. O homem que estava com ele falou, olha, o homem da situação assim, Deus entregou o inimigo nas tuas mãos, vamos acabar com ele. Pode deixar que eu faça isso. Ele, não faça isso. Não levante a sua mão, não toque. O que Davi estava fazendo? Obedecendo a palavra. Então é muito importante. Então verifique se ele é Senhor na sua vida. Ele diz mais ainda, eu sou o Senhor, teu Deus. Será que ele é o meu Deus? Será que ele é o nosso Deus verdadeiramente? Lá no livro de Lucas, no capítulo 4, versículo 8, quando Jesus foi tentado no deserto, olha o que ele respondeu ao diabo. E Jesus responde, disse-lhe, vai Satanás, porque está escrito, adorarás a quem? O Senhor teu Deus, e só ele servirás. Aqui já fala das duas. Quer dizer, se ele é Deus, só ele devemos adorar, mas ninguém. Mas esse tempo corrido, pessoal, esse tempo de agitação, não é nem de uma maneira maldosa, dolosa, não. Mas os dias vão passando e você não adora a Deus. Verdade, nós estamos corridos, muita coisa aí fora. E nós esquecemos que ele é Deus, que deve ser adorado. Nós devemos adorar a Deus. E às vezes esquecemos disso e não estamos cumprindo o que ele mandou, que devemos adorá-lo. Mas se ele é Deus também, ele conhece todas as coisas. A Bíblia diz que ele conhece os pensamentos e as intenções do coração. Isso é para mim e para você. Às vezes nós esquecemos que ele é Deus e não o respeitamos como Deus. Se ele é Deus, nós devemos temê-lo. O que é temer? Não é ter medo de Deus. Temer a Deus é respeitar a onisciência, por exemplo. Eu falei do Jó. O Jó disse que fez um concerto com os olhos dele, quando ele colocasse os olhos numa virgem, uma linguagem bem clara para entender. Mas Jesus foi amplo, foi mais. Se colocar os olhos em qualquer mulher e cobiçar no seu coração, já é um adultério. Principalmente no homem casado que está falando, né? Mas não pode, irmão. E nem o solteiro, fornicação, desejar e começar a pensar naquela pessoa como mulher dele ou como marido dela, se não é. Então, toma cuidado, porque é sinal de que ele não é teu Deus. Porque se ele fosse, respeitaria a onisciência dele. Ele respeita, você respeitaria. Então, a Bíblia fala no Salmo 33, no versículo 13, olha o que ele diz. O Senhor olha Deus dos céus e está vendo quem?
Todos os filhos dos homens. Ele não fica um de fora. Eu posso, entenda bem, me disfarçar, entenda bem, ficar escondido, fazer alguma coisa bem escondidinha, diante dos seus olhos, mas diante dos olhos de Deus, não. Deus vê todas as coisas. Eu falei do caso de um homem, um rei chamado Jeroboão. Foi o primeiro rei do reino dividido. O primeiro rei do Israel foi Saul. Depois foi Davi, depois Salomão, depois Roboão. No dia de Roboão o reino foi dividido e o Jeroboão ficou com as tribos de Israel, do norte. E a Bíblia Sagrada nos conta que esse homem, entendo, o filho dele ficou doente. Mas ele era um homem mau, um homem que não queria conhecer Deus, não queria viver com Deus, estava praticando maior idolatria. E ele chegou para a mulher e disse: mulher, vai lá no profeta Aías, foi ele que falou que eu seria rei. Mas você disfarça lá, não vai como minha esposa não, como a rainha não. Você veste como uma camponesa, quer dizer, como uma mulher normal do povo, e vai lá e leva um bolo, leva não sei o quê. Mas antes dele chegar lá, Deus avisou o profeta, Deus conhece tudo. E quando ela chegou na casa, o Aías estava muito já velhinho, e os olhos dele já tinham escurecido pela idade. Mas Deus mostrou tudo para ele. Quando ela chegou na porta, o homem de Deus falou assim: entra a mulher de Jeroboão. Ela deve ter tomado um susto, né? Quem falou para ele que eu estava aqui? O Senhor Deus. Então, Ele é Deus. Será que nós estamos? E o que Ele está dizendo para nós? Vamos ver que é coisa profunda. Eu sou o Senhor, então Ele tem que ser Senhor na nossa vida. Teu Deus, Ele tem que ser Deus mesmo. Que te tirei da terra do Egito. Às vezes nós esquecemos, irmão, que Ele nos tirou da terra do Egito. No livro do profeta Isaías, no capítulo 51, no versículo 1, olha o que diz. Isaías 51. Ouvi-me, vós que seguis a justiça, que buscais o Senhor. Olhai para a rocha de onde foste cortados, e para a caverna do poço de onde foste cavados. Quer dizer, veja de onde você veio. Às vezes nós entramos, eu digo que o cristão, às vezes, ele se torna um pouquinho orgulhoso, e às vezes começa um erro muito grande. Olhamos para os outros com o olhar de desdém, esquecendo que nós também estávamos lá. Por exemplo, no carnaval, aí você passa, está lá uma pessoa, estou com o diabo. Aí você, amarrado do diabo. Calma, você também veio de lá. Tem que saber que nós estamos aqui, não quer que somos melhor do que os outros, que nós fomos alcançados pela misericórdia. Nós abrimos o coração para a palavra, aceitamos. Nós temos que orar para que os outros aceitem também. Lembra-te que você já foi tirado de lá. Então não tem. Agora Paulo fala de uma maneira muito forte, Gálatas 5, versículo 1. Olha o que ele diz para nós. É assim: estai, pois, firmes na liberdade com que Cristo nos libertou. Eu gosto da tradução que diz assim: foi para a liberdade que Cristo nos libertou. Veja, você foi tirado do álcool, das drogas, da incredulidade, não é para voltar para lá não. Agora você tem um Deus, você tem um Senhor. Não é para você viver à margem da palavra de Deus, é para viver em comunhão realmente com Deus. Então lembra disso, vamos lá mais ainda. E ele diz o final, aí o final que eu tenho que explicar um pouco mais, que ele diz assim: abre bem a tua boca e te encherei. O que é isso, pastor Jaime? Para nós entendermos o final do versículo 10, nós temos que ler o versículo 11. O que diz o 11? Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Quer dizer, quando é que você abre bem a boca? É quando você ouve a voz da palavra de Deus e você quer o que Ele falou para você. Você abre a boca, pô, é cura divina. Se eu fui curado pelas feridas de Jesus, então eu quero a minha cura. Eu vou, Deus, eu aceito, eu recebo a minha cura, em nome de Jesus, não aceito mais essa doença. Por favor, está no tratamento, continue, se tiver que buscar, busque. Jesus foi claro, os doentes precisam de médico, não é errar tomar remédio, é um médico. Estou falando de fé, estou falando da oração, é a minha parte, a outra parte é o doutor que vai cuidar, se ele vai passar ou não remédio para você. Você vai lá mas estamos falando da oração, você tem que ficar firme. Na oração, na fé, e abrir bem a boca. Abrir quer dizer ser perseverante. Não, eu fui curado, Jesus, estou tomando um remédio que eu estou precisando, estou fazendo o tratamento que estou precisando, mas creio na tua palavra, está amaldiçoada essa doença em nome de Jesus. Você vai tomando posse, você vai assumindo, você vai perseverando, você vai sendo insistente na oração. Abre bem a tua boca, quer dizer, não fecha a boca, abre bem, não é que você vai fazer, não é? Quando você agora, então, o negócio do Covid, tem que abrir a boca e colocar o negócio lá dentro, né? Não sei se alguém fez aquele exame de PCR, alguém chegou a fazer aqui? Quem fez, sabe, eu fiz no começo, o negócio vai, um cotonete desse tamanho aqui, vai lá na sua garganta,
dá até aquilo, né? De voltar mais. Então, abrir bem a boca, quer dizer, não fecha a boca não, irmão. Até você ter o que a Bíblia diz. Até você ter aquilo que a palavra fala para você. Ele está dizendo, mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Quer dizer, ouça o que Deus diz. Deus diz que você foi curado pelas feridas de Jesus. Então não feche a boca, até a cura ser completa. Não, eu fui curado, Deus louvado seja o teu nome. Que eu falei, se está precisando do remédio que o doutor mandou, continue. A hora que ele suspender, suspendeu. Principalmente, eu tenho falado, problemas emocionais, psíquicos. É comum você falar, não, eu parei de tomar o remédio, mas quem mandou você parar? Eu parei porque eu quis, que eu tive... Não, entenda, se o médico mandou, só o médico pode mandar, você tem que esperar, porque vamos que você tomou um remédio para um ansiolítico, um calmante, ou então você começa a ficar muito mole, não sei o que, você explica para o médico vai entender que o seu remédio está forte, entende que você não está precisando daquilo, você está, bem, a reação do corpo é ele que estudou, que vai explicar para você. O que eu estou falando é você ficar firme até ter a liberação, até você ter a cura completa. Eu falei da cura, mas pode ser a salvação da família. Pode ser o filho no álcool, nas drogas. Não, meu filho é herança do Senhor. Abre bem a tua boca, está amaldiçoado se vir. Mas amanhã continuou, não vou fechar a boca não, vou abrir bem. Não adianta, diabo, teu vício está amaldiçoado, meu filho é herança do Senhor. Deu para entender? Você persevera, se é o marido, a senhora que é esposa, santifica o seu marido, que não é de Jesus, não. Pela minha fé ele é, porque a fé chama a existência as coisas que não são como se ela. Abre bem a tua boca. Não fecha a boca. Amanhã, o que adianta? Eu estou orando. Não fecha a boca, abre bem. Meu marido é de Jesus pela minha fé. O Senhor diz, a minha mulher é de Jesus pela minha fé. Ou meu pai, a minha mãe. Melhor maneira de honrar pai e mãe. Mas abrindo bem a boca e falando realmente, aí vai funcionar. E ele vai dizer aqui, aí eu vou fazer mais leitura agora, que não dá para explicar mais tanto. Ele diz assim, Israel não me quis, quer dizer o povo, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração. Não bom. O Jeremias, ele fala que o coração do homem é o quê? É enganoso, irmão. O coração do homem é enganoso. Jeremias 17, 9, deixa eu ver se é isso mesmo. Conta para mim, por favor. O coração é mais enganoso do que qualquer outra coisa. A sua doença é incurável. Quem é capaz de compreendê-lo? É assim. Irmão, é isso. Nós não podemos de maneira alguma confiar, mas não posso, quando a palavra de Deus está no seu coração, é uma coisa, aí você ouve o que Deus fala no seu coração, mas quando você rejeita a palavra, você vai seguir os seus instintos. Veja o Saul com Davi que eu falei para vocês. Esse Saul, ele queria agir de maneira dele, numa batalha contra os amalequitas, foi um povo que fez uma covardia com Israel. E agora esse povo, entenda bem, ele está sendo julgado. E Deus disse, destrua totalmente os amalequitas, não fique nada com eles. O Saul não quis não. Poupou o rei Agag, que era o rei. Pode ser que alguém tenha comentado, não estou querendo acrescentar nada à Bíblia, mas o rei ele mandou destruir todo. Não, deixa esse rei que ele é testemunho, vamos pegar um dinheiro dele. Aí ele olhou as vacas e os bois, alguém falou, majestade, esse boi bonito, não vão matar. Vão matar não. Não, irmão. Deus mandou, vamos cumprir. E ele não cumpriu. E por isso ele perdeu o reino, porque ele tentou se justificar depois. Não, poupou o melhor das vacas, das ovelhas, é para oferecer a Deus em sacrifício. Aí que vem aquela máxima que muitos usam, né? Que a Bíblia diz claramente, 1 Samuel 15, 22, obedecer é melhor do que sacrificar. Então obedeça, ele é Senhor, vai obedecer. Agora, você não obedece, você vai seguir os seus instintos e vai se dar mal. Ele se deu mal. Até que um dia, a Bíblia fala do capítulo 28, que ele se viu defronte do exército inimigo, sabe o que aconteceu? O seu coração temeu, estremeceu muito, teve medo, mas por quê? Porque não estava com Deus. A palavra de Deus é Deus conosco. Quando nós desprezamos a palavra, nós desprezamos a presença de Deus na nossa vida. Quando é que nós sentimos que estamos sem Deus? Quando tememos o mal. Porque quando estamos com Deus, não temas, porque eu sou contigo. Você tem convicção que Deus está com você, não teme. Pode aparecer quem for, mas olha o que está comigo. Pode aparecer um demônio, não sei de quantos metros de altura, por exemplo, aí com um chifre. Você cala-te, Satanás. Você sabe que Deus está contigo, você não vai temer. Quando você teme, é que você está sozinho. Então, ele temeu. Por quê? Porque ele seguiu, Deus o deixou. Diz assim, pelo que eu os entreguei aos desejos do seu coração, e andaram segundo os seus próprios conselhos. Terminando para fazermos a oração. Se meu povo me tivesse ouvido, se Israel andasse nos meus caminhos, isso é para nós, irmão. Deus se vocês me ouvissem.
mas nem sempre estamos ouvindo. Quantas vezes deixamos o Senhor de lado e queremos ser Senhor da nossa vida? Não, essa pessoa não perdoa, essa pessoa tem que pagar pelo que a fez. Aí você está sendo Senhor. A vontade de Deus é que todo homem seja salvo. Não, esse vai queimar, esse tem que queimar no fogo do inferno pelo que ele fez. Deus não quer que ele queime. É que você não está ouvindo mais o Senhor, você está desprezando o Senhor. Não despreze. Ande com Deus, e você vai ganhar uma segurança. O que é andar com Deus? Não é andar de cabeça abaixo sem falar com mais ninguém, não. É andar em comunhão com a palavra. A palavra é Deus conosco. Aí você vai ser uma pessoa firme, intrépida e corajosa.